Bom dia, meu nome é Andréia Oliveira e eu sou da Casa de Cultura Espírita em Mesquita. Hoje nós vamos abordar o capítulo 5 do Livro dos Espíritos. É uma única pergunta que nem é exatamente uma pergunta, que é a 222. É um texto que se estende por todo o capítulo, que fala das considerações sobre a pluralidade das existências, que é a reencarnação, né? Então, é um capítulo destinado a traçar, né, uma linha histórica, né, desde quando que se fala sobre isso, quem falou sobre o assunto, alguém falou, né, se falou, o que disse, como começou essa ideia, em que momento, ela é só da doutrina espírita, e o que faz com que ela pareça tão lógica para a gente, e o que faz com que algumas pessoas não entendam a sua lógica ou não aceite a sua lógica. Então, esse capítulo ele é todo destinado a isso. E a gente começa fazendo as seguintes. Pode deixar, tá pausado. Já retocou? Rápido. Pega o que você precisa, que eu vou recomeçar. A ideia de reencarnação, ela passou a existir após a codificação da doutrina espírita por Kardec. Essa ideia, assim como teve uma nova palavra, né, que é o espiritualismo espírita, alguns nomes foram sendo criados a partir dessa compilação das ideias que os espíritos trouxeram para a gente. E então, a reencarnação ela também passa a existir a partir desse momento? É uma ideia exclusivamente da doutrina espírita? Ou ela já existia antes e ela só foi comentada e aprofundada na nossa doutrina? Em outras palavras, é do espiritismo a ideia de reencarnação? E a gente vai saber logo de cara que não, né? Essa ideia ela é muito antiga. Na verdade, lá no início, né, quando os mortos eram enterrados, eles já eram enterrados numa posição fetal, porque já se tinha rudimentarmente a ideia de que eles retornariam de alguma forma. Bom, mas não vamos tão longe, né? Vamos ali na antiguidade, quando surgiu a ideia de metempsicose. O que é metempsicose? É a ideia de que a gente pode reencarnar, voltar à vida do corpo, numa planta, num animal. Então, assim, hoje eu sou Andréia, sou um ser humano, mas eu posso retornar como uma samambaia, ou eu posso ser um gatinho, né? Eu posso ser um cavalo. E isso aí é uma ideia rudimentar, que Pitágoras, que viveu lá dos anos de 570 a 495 a.C., ele meio que ressuscitou essa ideia. Então, essa ideia é antes desse período socrático e pré-socrático. É uma ideia muito antiga, né? E tem essa condição de ter uma parte muito interessante e uma outra que deixa a desejar. Qual é a parte interessante? A parte interessante é que já traz essa ideia de que a gente não vive só uma vida. Uma outra coisa interessante é que se eu entendo que alguém que eu amo pode estar encarnado numa planta ou num outro animalzinho, eu vou respeitar os seres da natureza porque eu não sei quem é que está ali. Então, faz com que a gente tenha um respeito pela natureza
mas tem uma coisinha que ela não leva em consideração, que é muito importante, que é a questão da evolução, né? Então a gente começa a ter um aprendizado, a fazer registros no mineral. Depois a gente tem outros registros no mundo vegetal, no reino vegetal. Depois a gente vai fazendo outros registros pela diversidade do reino animal, até em que a gente fica a gente está preparado para ganhar individualidade. A gente já tem vários registros e a gente já tem condição de ser um ser único, de ser um ser com a sua própria individualidade. E o que isso significa? A gente passa a ser espírito. E espírito reencarna em seres humanos. Então é essa ideia de que eu hoje estou fazendo aqui da minha vida algo que vai me colocar numa posição além da que eu estou hoje, é que fica perdido. Porque se hoje eu sou ser humano e eu posso voltar a ser uma formiga, a formiga a gente sabe que ela não tem raciocínio. A gente sabe que uma barata, por exemplo, ela não tem condição de fazer escolhas, né, de ter livre-arbítrio como nós temos. Então, a gente perde o sentido do que a gente está fazendo agora, que é por nós mesmos. E isso não é egoísmo. Isso se chama cuidar para que a gente se aperfeiçoe, para que justamente a gente não tenha essas doses de egoísmo gigantescas que nós ainda temos, né? Então, isso chama evolução, é a progressão, é aquele momento, olha só, que momento nada, né? É esse período enorme entre o momento em que somos criados, né? Em que passamos a ser espíritos, em que passamos a ter uma individualidade e somos responsáveis por essa individualidade. A partir daqui, eu sou a única responsável por essa individualidade que hoje está num corpo chamado Andréia. E aqui vai até o momento em que formos espíritos puros. A gente não vai deixar de ser individualidade, ok? Então é nesse ponto que a metempsicose perde um pouco, né? E dentro dessa ideia de evolução que nós temos, a gente também começa a respeitar os animais, as plantas, toda a obra de Deus, não porque pode ser que alguém, um afeto meu esteja encarnado ali, porém, ou também porque a gente sabe da importância disso tudo e que nós todos somos um só, né? Não, por favor, não na questão da individualidade, mas somos todos, somos tudo. Isso é criação de Deus. Então, como dizia Francisco de Assis, né? Irmão vento, irmão sol, irmão lua, irmão lobo, toda a criação é também um irmão nosso. É algo ou alguém ou alguma coisa que precisamos respeitar. Porque ali, apesar de não ter ainda um espírito, uma individualidade, já existe um princípio, já existe algo rudimentar que está tendo um aprendizado, que está fazendo registros para poder um dia, nos laboratórios da espiritualidade, ser transformado, ser conduzido a ter essa individualidade e ter as suas primeiras encarnações. Então, sim, nós precisamos respeitar toda a natureza. Nós vamos aprendendo no decorrer da nossa evolução a respeitar todos esses seres, todos esses nossos irmãos. E vamos compreendendo que até a barata, que a gente morre de medo, sai correndo, até um escorpião que nos machuca, que tem veneno, né? A todos esses seres, eles também são nossos irmãos. Eles também estão em aprendizado. Eles só ainda não têm consciência da sua própria individualidade porque ainda não a possuem. Mas eles também, todo esse princípio, né, de inteligência que está
em evolução, vai também passar por essa transformação um dia e também vai ganhar individualidade. Então, sim, todos merecem o nosso respeito. Nós merecemos também o nosso respeito, os outros seres humanos também merecem o nosso respeito, porque todos estamos em aprendizado. Uns já aprenderam mais, outros aprenderam menos, ainda não aprenderam tanto quanto alguém que já está mais à frente. Porém, todos vamos chegar. Essa é a parte mais linda da nossa doutrina. A certeza de que, demorando mais ou demorando menos, todos vamos chegar. Então, qual seria a diferença entre fazer um caminho mais longo e fazer um caminho mais curto? Simples, sofrer mais ou sofrer menos. Se eu faço um caminho mais curto, se eu aprendo as coisas mais rápido, eu não preciso passar por tantas provas, por tantas expiações, porque já é um aprendizado, correto? Se eu não faço tantos desafetos na minha encarnação atual, eu não vou ter tantas coisas para resolver lá na frente. Quanto mais problema eu causo para mim e para o outro, mais questões eu tenho para reorganizar. Não tem maldade de Deus, é só uma questão nossa, com a nossa própria consciência e com a minha relação com o outro. O que eu faço com o outro, eu tenho que me responsabilizar por isso. Mas vamos voltar lá para o texto do Livro dos Espíritos. A ideia de reencarnação, como nós a conhecemos hoje, ela é só da doutrina espírita? Somos só nós que acreditamos em reencarnação? Não, né? Existem várias outras correntes de pensamento que também entendem que a vida é dessa forma. Eu vou falar um pouquinho agora, tá? A gente vê sobre reencarnação no judaísmo, no budismo. O budismo fica mais ali na metempsicose, mas que é uma ideia também de reencarnação, né? O hinduísmo com a sua ideia de karma. Os egípcios, existe uma inscrição de 3.000 anos antes de Cristo. A criança já vive e a morte não é o fim. É uma frase, né, que nos traz a ideia de reencarnação. A criança já vive e a morte não é o fim. Então, ela não vai acabar porque ela vai voltar e a criança é ali a representação desse reinício, desse recomeço. Lá com os gregos e romanos, né, a gente vai ter a figura de Pitágoras, que recordava das suas vidas anteriores. Pitágoras era um médium, né, falava-se do bom gênio que o acompanhava. A gente vai ter a figura de Sócrates, que é lembrada, inclusive, nos nossos livros, né, da codificação. Platão relatava sobre a mediunidade de Sócrates, que Sócrates não escreveu nada, né? Sócrates só viveu. E Platão, que era seu discípulo, ele que foi depois escrevendo tudo, contando sobre a vida de Sócrates e sobre os seus ensinamentos, porque aprendeu com ele. E ele falava disso, né? Desse gênio que o acompanhava e o inspirava sempre. Olha, que esse gênio aí é um espírito, né? Provavelmente o seu mentor, que Sócrates, essas figuras a gente sabe que não vieram à Terra simplesmente para uma encarnação como todos os outros, né? Quando a gente percebe algo de diferente, algo que vai além daquilo que está acontecendo no momento, a gente sabe que é uma missão. Então, Sócrates, ele tinha uma visão, né? Um entendimento de mundo um pouco fora da casinha, um pouco além ou muito além do que acontecia naquela época. Então a gente entende que Sócrates estava aqui para trazer algumas ideias mesmo que precisavam ser compreendidas. E o seu mentor ficava ali do lado dele, falando com ele, conversando com ele, intuindo ele para que ele pudesse fazer a coisa certa, porque era necessário que fosse feito, né? Isso não tem novidade nenhuma, gente. A gente tem hoje, na atualidade, a gente tem Divaldo aí que bate papo aí com Joana, né? Joana desencarnada, Divaldo encarnado, Chico com seu mentor também, e a gente vai vendo que quanto mais a gente
consegue ter essa afinidade, mais fácil é essa troca. Então, nessa época também acontecia, a gente vai vendo que o que a gente fala hoje na doutrina, tanto de mediunidade quanto de reencarnação, não são ideias novas, são ideias que vêm de muito lá de trás. Então, vamos juntos pensar um pouquinho agora. O que faz com que as pessoas rejeitem a ideia de reencarnação? Uma coisa que faz com que as pessoas rejeitem é o medo de perder o poder. Se hoje eu estou numa posição que me dá muito prestígio, me dá muito poder, como assim eu vou reencarnar depois numa posição subalterna e vai ter alguém nesse meu lugar? Que ele não é meu, ele só está me servindo nesse momento. É uma pergunta, esse lugar que eu estou é uma pergunta de Deus e da minha consciência para saber se eu consigo passar por esse lugar sem me perder. Não vamos nos equivocar. Situações de poder, de muito dinheiro, de muita... que nos dê um status muito grande, muita beleza, tudo que é muito, é essa perguntinha. Você tem condição de dar conta disso? Você consegue passar por essa situação sem se perder? Sem achar que isso é para sempre? Consegue compreender que isso é temporário? Só que quando a gente está na situação, a gente não quer perder. Como assim? O meu avô, que era um senhor já com bastante idade, né, que veio do interior de Portugal, então assim, com uma educação extremamente machista, né, ele conversava com a minha mãe e falava para ela que ele até compreendia o que ela falava sobre reencarnação, mas voltar como mulher, nunca. Né? Então, assim, perder tudo isso que essa condição de estar no corpo masculino me proporciona para ser uma mulher, né? E a mulher no início do século passado, lá no interiorzão de Portugal, ela não tinha voz de nada, né? Ela não podia nada, os homens mandavam. Então, estar naquele lugar, ele não conseguia nem pensar nessa possibilidade. Aquilo era demais para ele. O interessante é que, existindo reencarnação, e eu estou aqui dizendo existindo porque a gente está questionando, eu não tenho dúvida alguma sobre isso, Deus não vai perguntar para a gente se a gente quer ou não reencarnar. Se essa é uma condição natural, se é uma lei natural, se é algo que está em a natureza, a gente vai reencarnar, querendo ou não, gostando ou não, com vontade ou não. Então, aceitando ou não aceitando, eu acho que é importante que a gente conheça. É importante que a gente saiba como é para a gente não ser pego de surpresa. E aí eu não estou falando aqui, né, para quem já é espírita, porque quem já é espírita acredita. Eu estou falando para, de repente, alguém que esteja nos assistindo e que não seja espírita. A ideia de reencarnação, ela é uma ideia que, na verdade, nos liberta. É uma ideia que fala que, se hoje eu estou errando, eu vou ter condições de consertar isso. Deus não vai me punir para sempre por um único erro na minha vida hoje. A ideia de reencarnação, ela nos dá a certeza de que todos nós somos muito amados por esse Deus que é o nosso Pai, o nosso Criador, o início de tudo. Então a ideia de reencarnação ela é muito justa, ela nos iguala. E isso é muito importante que a gente conheça. Mesmo que hoje não faça sentido, mesmo que hoje a gente não aceite, mas é bom a gente ter esse registro, assim como é bom a gente conhecer sobre tudo nessa vida. Saber que existe, saber como é, não significa que a gente precisa experimentar de tudo,
Basta que a gente saiba que as coisas existem, porque o conhecimento das coisas, ele nos protege, muitas vezes, de muitos perigos que a ignorância poderia nos levar a cair em determinadas situações, e conhecer faz com que a gente as evite. E aí nós vamos para a segunda questão. Se não existir reencarnação, se após a morte do corpo existir o nada, ou voltarmos para um todo, né, como a ideia panteísta, com qual objetivo eu vou ser melhor do que já sou hoje? Com qual objetivo eu vou abrir mão dos meus caprichos, dos meus desejos, das minhas sensações corpóreas em favor do outro? Ou em favor de um mundo melhor? Para quê? Senão vai não me levar a lugar nenhum. Afinal de contas, para a gente não ir para o inferno, dentro de algumas crenças, basta que a gente não faça o mal. Né? E a gente sabe que para a gente evoluir, não basta não fazer o mal. A gente precisa fazer o bem. É através da caridade, é através do nosso amor em ação que a gente consegue caminhar mais, que a gente consegue aprender mais, e é que a gente consegue se colocar no lugar do outro e compreender o quanto é difícil estar naquela posição. Qualquer posição aqui na Terra, da mais humilde até o topo da pirâmide social e econômica, todos esses lugares são difíceis. Quanto mais nos extremos, mais difícil a prova. Nós que estamos ali no meio termo, nem muito belos, nem muito feios, nem muito ricos, nem miseráveis, nem muito isso, nem muito aquilo, a gente está numa posição que eu diria confortável. Mas é isso, é para isso que a gente vive a nossa vida, para a gente poder ter esse respaldo, esse aprendizado e dar continuidade a esse aprendizado na próxima encarnação. Porque essa vida aqui, ela não é a vida de verdade. Né? Vamos dizer, aqui seria a Matrix. Né? Aqui é o lugar onde a gente está preso nesse momento, vivendo uma determinada situação que não é a vida real. Né? A nossa vida real é a vida espiritual. Mas a gente precisa, como aqui no corpo encarnado, a gente vai para a escola, mas a escola não é a nossa casa, não é assim? Depois a gente volta para a nossa casa e tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa vida em família, em sociedade de uma forma geral. Estar aqui no corpo é a mesma coisa. Aqui não é a nossa casa, essa não é a nossa vida de verdade, mas é a vida que nós estamos tendo agora, porque estamos aqui nessa escola, aprendendo, nesse hospital também, né? Nos reorganizando física e moralmente, e com isso nós vamos avançar. Na próxima encarnação, a gente vai aprender outra coisa. Se eu já aprendi X, não tem porquê eu voltar e ter que aprender novamente. Já faz parte de mim, já faz parte do meu aprendizado. Na próxima encarnação, eu vou aprender Y, porque Y eu não passei de ano. No X eu consegui, mas no Y, então é necessário que eu aprenda, porque o aprendizado ele é global. A gente precisa caminhar intelectualmente, a gente precisa caminhar moralmente, a gente precisa ir ao encontro de Deus. Nossa próxima pergunta é: alguém que morre jovem ou alguém que teve menos oportunidades do que eu, conheceu menos do que eu tive uma família que me levou para conhecer a ideia do Cristo. Algumas famílias não conseguem nem levar a criança até a escola, né? Quem dirá a conhecer algo além disso. Um jovem que morre com 18 anos, 15 anos, ele não teve as mesmas oportunidades que alguém que viveu, que ficou encarnado até 90, 100 anos.
nem tanta oportunidade de fazer o mal, nem tanta oportunidade de fazer o bem. E aí, como é que fica? Onde que fica a justiça de Deus nisso tudo? Como é que eu vou ser julgado da mesma forma que o outro que desencarnou tão cedo? Como é que eu, que tive todo um embasamento familiar, vou ser julgada da mesma forma que alguém que não teve esse embasamento familiar e religioso? Deus, então, não é justo? Deus gosta mais de uns do que dos outros? A reencarnação iguala isso, porque eu estou vivendo isso agora, mas eu vou ter outras oportunidades de viver o outro lado da moeda. Eu vou ter outras oportunidades e já tive anteriormente outras oportunidades. Então, não é só esse trechinho de 15 anos, de 20 anos, de 100 anos, de 105 anos para quem vive bastante. Não é só isso. Tem muita coisa depois disso e já teve muita coisa antes disso. Então, nós somos um somatório de todo esse aprendizado. Por isso que a gente tem pessoas que a gente considera, né, muito perversas ainda, que ainda fazem muita maldade. Nós temos pessoas que ainda são muito orgulhosas, muito vaidosas, e nós temos do outro lado pessoas que são muito bondosas, pessoas que não se ofendem, pessoas que você fala assim, gente, isso aí, essa pessoa já sabe muito mais do que eu. Quando eu crescer, quando eu crescer, eu quero ser igual fulano. É porque a gente admira essa pessoa, porque a gente sabe que essa pessoa já aprendeu mais do que a gente. Então, esse é a grande beleza da gente saber que vai reencarnar. É a gente saber que nós todos vamos chegar lá. E que nós hoje estamos a caminho. Uns na primeira série, outros na faculdade, mas estamos todos a caminho. Outra coisa para a gente pensar. Se alguém chegasse para a gente e dissesse assim, olha, você vai poder ser tão feliz quanto os anjos. Para isso, basta que você volte a viver na carne por mais alguns anos, algumas vezes. Mas a eternidade, todo o tempo que restar é de felicidade como os anjos. Quem não faria esse investimento? Quem iria abrir mão da eternidade por alguns anos na matéria, mesmo que esses anos fossem repetidos várias vezes? Mesmo que a gente tivesse que estudar desde os 5 anos de idade até os 20 e pouco na faculdade, depois a gente ainda faz uma pós-graduação, alguma coisa depois disso, como aprendizado, para ter aquela profissão que a gente queria para o resto da vida. A gente não faz esse investimento? Imagina quando a gente está pensando em eternidade. O que são 60, 70, 100 anos diante da eternidade? E o que são esses anos repetidas vezes, somando alguns séculos diante da eternidade? A eternidade, gente, é uma coisa que deixa a gente assim, às vezes, né, com a cabeça meio, o que está acontecendo? Porque o eterno é aquilo que não vai acabar. Então, tem uma duração que a gente não consegue nem mensurar. Então, assim, alguns séculos, alguns bons séculos, talvez milênios, reencarnando, vão nos colocando cada vez mais na condição de sermos o que nós entendemos por anjos, né? Ou seja, espíritos puros, espíritos felizes. E quando a gente fala de felicidade, a gente não está falando de comer tudo que a gente quer, nem de beber tudo que a gente quer, nem de estar junto com a pessoa que a gente quer. A gente está falando de uma felicidade real, da felicidade de conhecer, saber, ter certeza e trabalhar no bem. Quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, a gente sente um bem-estar
tão profundo, é uma coisa tão gostosa ver que aquela pessoa foi além por alguma coisa simples que a gente fez. Imagina isso multiplicado por muita coisa, né? Porque quanto mais a gente está evoluindo, mais a gente vai tendo esse aprendizado e esse pouquinho que a gente consegue fazer hoje vai ser muito maior. Quando a gente fala de Jesus, do sofrimento que ele teve, né, aquele sacrifício todo que o Cristo teve, o corpo, né, dele foi muito, muito, muito macerado por nós. Foram ali alguns instantes dentro da eternidade. Eu ousaria dizer que esses 30 e poucos anos que o Cristo ficou aqui na Terra, com os últimos anos, os últimos momentos de muito sofrimento, causaram para ele, espírito imortal, criatura de Deus, uma felicidade muito grande. Não a dor do corpo físico, não o sofrimento, não a humilhação que tentamos fazer com que ele passasse, mas saber que a história passou a ser outra a partir da sua vinda. Saber que hoje, todos nós que estamos aqui encarnados, somos um pouco diferentes, somos melhores do que éramos naquela época, por conta de conhecermos o seu pensamento, aquilo que ele deixou aqui como ensinamento para a gente. Então, sim, tudo que a gente faz vale a pena. Tudo que a gente faz, mesmo que às vezes nos cause algum tipo de sofrimento, também traz felicidade. Quem é mãe, biológica ou não, às vezes a gente é mãe de irmão, né? Porque os pais não podem cuidar e a gente acaba cuidando, mas sabe muito bem o que é isso. Quem tem um afeto qualquer que já cuidou, a pessoa está doente, você perde uma noite de sono, você gasta, né? Porque não é uma perda. Você gasta noites de sono, você gasta horas do seu dia cuidando daquela pessoa. Mas aquilo, além da fadiga do corpo, traz um bem-estar muito grande, uma felicidade muito grande quando a gente consegue ver essa pessoa bem novamente, né? E que nós fizemos parte da recuperação daquele corpo. A gente está falando ali de uma recuperação do corpo. Imagina a recuperação da alma. Imagina a alegria e a felicidade que deve ser para um espírito conseguir fazer com que o outro compreenda que o caminho é diferente, que a gente pode fazer diferente para ser feliz. Nossa, eu quero chegar lá e eu espero que a gente chegue bem juntinho, que eu quero estar junto com todos vocês. E aí o próximo questionamento é o seguinte: se nós tivéssemos sido criados junto com esse corpo, né, fomos criados especificamente para essa encarnação, ficam alguns questionamentos sem resposta. Por exemplo, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas com a educação? Ou seja, a gente não estudou determinada coisa e algumas pessoas têm algumas aptidões mais do que outras. Algumas pessoas têm uma compreensão da vida maior do que a outra, apesar de nunca ter tido nenhum tipo de educação em relação a esse assunto. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças em tenra idade para uma arte ou uma ciência, enquanto outras pessoas permanecem inferiores ou medíocres durante toda a vida, algumas vezes até indo para bons colégios, indo para bons cursos, as pessoas não conseguem se equiparar àquelas crianças que sentam num piano, por exemplo, e tocam maravilhosamente bem. E você fala, da onde tirou isso, né? Se não sabe nem fazer as letras do alfabeto ainda. São coisas que vão ficando sem resposta se a gente não compreender o processo evolutivo que a reencarnação nos possibilita.
Terceira pergunta: de onde vêm em alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Aquelas ideias que a gente não aprendeu em lugar nenhum, mas que a gente tem. De onde veio? Da nossa bagagem, das outras vidas, das outras encarnações, das outras experiências que tivemos na carne. 4. De onde vêm em algumas crianças esses instintos precoces de vícios ou de virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Pessoas, crianças, que você olha e você fala assim, gente, não combina com nada, com o restante do lugar onde ela vive, com a família, com os amigos, com os parentes. A pessoa parece que ela é diferente, ela tem algo a mais. E às vezes o contrário também, Pessoas com uma agressividade, uma violência muito grande, sem nunca terem vivenciado situações violentas nessa vida. Da própria criança, ela já traz isso consigo mesma. Por que uns homens, a abstração feita da educação, são mais adiantados do que outros? Por que existem selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hottentote, recém-nascida, e a educarmos nos nossos colégios mais renomados, conseguiríamos que ela se tornasse um Laplace ou um Newton? E a gente não precisa ir muito longe, não. Se nós pegarmos uma criança qualquer, dentro do padrãozinho de normalidade que a gente tem hoje, e ensinarmos, nem assim ela vai se tornar um desses grandes gênios da química, da física, da matemática. Ela vai aprender muita coisa que vai servir para a próxima encarnação, que aí quando ela estiver aqui de novo, ela já vai saber. Mas não vai fazer com que ela saiba mais do que os outros. Ela vai saber tanto quanto todos os outros que foram para os mesmos cursos. E aí a gente observa que algumas crianças, algumas pessoas, elas absorvem mais e às vezes sabem mais até do que os próprios professores. Por quê? O que faz com que isso aconteça? Então, se ao responder essas perguntas nós dissermos que é assim que Deus quer, foi assim que Deus quis, Ele dá possibilidades mais para uns do que para outros, para que a gente aprenda com o outro, eu vou me questionar. Então, por que eu tenho que estar na situação do sofredor para que você aprenda com o meu sofrimento? Esse Deus não é justo. Esse Deus está fazendo com que uns filhos sofram mais e outros menos, e Ele está escolhendo baseado em quê? Porque estamos sendo criados agora, por que eu vou deixar um sofrer e o outro não? Por que a vida de algumas pessoas parece que não tem um sossego, um só minuto, e para outras pessoas tudo acontece tão fácil? E se ao invés disso, soubermos que Deus nos criou todos iguais, que Deus nos deu todas as possibilidades iguais, e que nós é que estamos fazendo os nossos caminhos de forma diferente. Então, eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo. Somente eu, sou responsável pela minha felicidade ou pela minha desgraça. E sim, eu também vou ser feliz um dia. Deus não fica mais justo dessa forma? Deus não parece mais com esse Pai de amor que a gente fala? Então é isso. A reencarnação, ela nos coloca nesse lugar. E mais, se a gente parar de olhar só para trás e para o hoje e começar a olhar para o futuro, surgem também algumas questões. Se apenas nossa existência atual deve decidir nossa sorte futura,
Qual será na vida futura a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados na soma da felicidade eterna? Se eu só tenho essa oportunidade e aqui nessa vida atual eu não tive oportunidade nenhuma de conhecer nada, como é que eu fico diante daquele que teve diversas oportunidades? É justo que sejamos iguais, que estejamos depois na mesma condição? É justo que ele sofra e eu não? É justo que eu sofra e ele não? Ou é justo que a gente pene somente por aquilo que a gente ainda precisa aprender? O homem que trabalhou toda a sua vida para melhorar-se estará na mesma classe daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve nem tempo, nem a possibilidade de tornar-se melhor? O homem que faz o mal porque não teve oportunidade de se esclarecer, será passível de um estado de coisas que não dependeu dele? Trabalha-se para esclarecer os homens, para moralizá-los, para civilizá-los. Porém, para cada um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses? Serão tratados como réprobos? Em caso contrário, que fizeram para merecer está na mesma classe que os outros. Ou seja, a gente vai tratar mal aquele que não recebeu nada e não aprendeu por conta disso, ou não teve tempo de aprender porque morreu muito cedo, ou a gente vai tratar igual, mesmo sem ele ter feito nada. Essas ideias vão nos deixando com um pensamento de cadê a justiça, né? Não essa justiça malvada que a gente fica aqui na Terra buscando, mas a justiça de que somos iguais, de que é igual para todo mundo. Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade antes de ter podido fazer o bem ou o mal? Se ficarem entre os eleitos, por que esse favor sem nada terem feito para merecer? Através de que privilégio estarão liberadas dos nossos desafios da vida? Então, gente, Deus é justo, é soberanamente justo e bom. Soberanamente, lembram? Acima de qualquer coisa. Então, não tem como nós acreditarmos, não tem como nós aceitarmos ideias que fazem com que Deus seja colocado numa posição de injustiça ou de maldade. Ou o nosso conhecimento está equivocado, ou nós vamos ter que acreditar que Deus se equivocou. E se Deus estiver equivocado, é porque não é Deus, não é de Deus que estamos falando. Porque Deus, sendo nosso Pai, sendo o princípio de tudo, não tem equívoco, não tem erro. Então, se existe erro, o erro é nosso. E nós precisamos descobrir que erro é esse, o que é que nós estamos ainda não compreendendo para que a vida se torne melhor. Tá? Então, reencarnação é isso. Reencarnação nos dá todas essas possibilidades. Reencarnação faz com que Deus seja justo, né? A nossa ideia de Deus seja uma ideia de um Deus justo, de um Deus amoroso, de um Deus bom, de um Deus que só quer o nosso bem, que nos deixa aprender por amor e não por maldade. Então, vidas sucessivas, pluralidade das existências, reencarnação, isso é tudo a mesma coisa. Isso é sinônimo de aprendizado. Vamos avançando e vamos aprendendo, vamos reencarnando, vamos nos depurando, vamos aprendendo a nos amar. Olha, essa parte também é muito interessante. Quando estamos aqui com o outro, com os nossos afetos e desafetos, temos a força dos afetos para poder lidar com a dificuldade dos desafetos e fazermos desses desafetos laços de amor.
eles vão passando, e nós também passando, para o lado dos afetos, porque somos assim. Conforme vamos nos conhecendo, vamos amando, vamos compreendendo e vamos desejando estar junto. Então, que nesse momento em que estamos separados, o meu carinho, o meu amor possa chegar também a cada um de vocês e que em breve possamos novamente nos reunir. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje e até a próxima.